Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceito o convite. E, portanto, esta é uma pergunta para os dois. Qual é a diferença entre fraude eleitoral e a SIDA? Primeiro a Cisaltina, é melhor. Que raio de pergunta é essa? A diferença entre a fraude eleitoral e a SIDA, eu acho que ambas dão cabo do... Não. Bom, a diferença é que a SIDA mata mais rápido e a fraude eleitoral mata aos poucos, mas de qualquer forma garante Lexus. Tito. Eu penso que as duas coisas são más, mas a parte boa é que a fraude eleitoral dá empregos. Por exemplo, a Renata Torres tem emprego, o Ladilson tem emprego agora por causa da fraude eleitoral, senão estava em casa. A diferença entre a fraude eleitoral e a SIDA é que a SIDA é para toda a vida. A fraude só dura de 5 em 5 anos. Depende, se a CNE for a mesma... É de 5 em 5 anos. Cisaltina, qual é o teu posicionamento em relação ao papel do homem e da mulher na nossa sociedade? Só para contextualizar, vi uma entrevista em que tu falavas um pouco sobre a tua experiência no dia das eleições, em que alguns homens iam beber depois daquilo e as mulheres iam fazer, se calhar mexeram aqui também, né? E as mulheres iam fazer os seus afazeres. Qual é o... Bom, eu penso que a nossa estrutura social, que é bem patriarcal, atribui papéis diferentes para os homens e para as mulheres. As mulheres estão relegadas ao espaço doméstico e os homens estão relegados ao espaço público. Temos uma sociedade que está criada para pensar que o lugar, o espaço público, a vida pública, a participação política é especificamente para os homens e o espaço doméstico é responsabilidade absoluta das mulheres. No dia que eu fui votar, eu votei numa mesa de voto em que a presidente da mesa era uma mulher e ela fez questão de dividir as pessoas em duas filas, uma fila para homens e uma para mulheres, e me perguntaram por que eu achava que era aquilo. Eu respondi que achava que era porque, se calhar, aquela senhora tinha sensibilidade e entendia que as mulheres, depois de votarem, iam fazer coisas em casa. Tito, é sensato, antes da divulgação oficial dos resultados provisórios, assumir que és o vencedor? Não será isso uma forma de pressão para com a CNE? Tiago, antes de responder a isso, primeiramente, não disse só aqui, mas também disse publicamente que os dados foram divulgados por todos os partidos políticos, vinculam-nos apenas a eles. Os dados que vinculam os angolanos são aqueles que foram difundidos pelas entidades competentes, nomeadamente a Comissão Nacional Eleitoral. Mas deixa-me dizer uma coisa. Quanto à composição e o funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, eu penso que o problema não está no modelo atual. Porque, quer queiramos, quer não, reparem, por mais que aquelas pessoas estejam lá escolhidas ou designadas pelos partidos políticos, o principal é a independência. E que eles sejam independentes, porque a bem ou a mal eles virão de algum lado. Nós podemos mudar, dizer que daqui para frente quem vai para a Comissão Nacional Eleitoral sejam as igrejas, sejam os padres. A bem ou mal, quem vai estar lá são homens ou mulheres e são humanos. O importante é ser independente. Dou um exemplo. Os membros do Supremo Tribunal americano são escolhidos por órgãos, e dou o exemplo, o atual presidente escolheu o último juiz, o presidente Trump. Mas esses juízes muitas vezes tomam decisões em contrário a quem os escolheu. O mais importante não é o modo como eles são designados. O mais importante é que eles sejam independentes. Isso é que eu penso. Agora, nós podemos estar aqui... Mas isso, atenção, para discutir essas coisas tem que ter a mesma elasticidade, porque são pessoas como nós. Se nós formos ao âmago da questão e olhando para... Nem precisamos ir para os Estados Unidos. Se forem, por exemplo, para o Brasil, o modelo é quase o mesmo. Por mais que eles sejam designados por essas instituições, o mais importante é que eles sejam independentes e não dependam de nenhum partido. Esta é a minha convicção. Agora, qualquer modelo... Não respondeste, mas ficou apontado. Tranquilo. Cisaltina, política é um caminho eventual ou uma ambição?
Para mim, não. Eu faço política. Eu faço política porque eu tenho uma percepção de que a política não se restringe aos partidos políticos. O feminismo é um movimento político. O feminismo é um movimento político, tem um discurso absolutamente político e politiza a luta pelos direitos humanos das mulheres. E porque entende que não é possível abordar a questão da desigualdade social sem nós abordarmos a questão da desigualdade nas relações entre homens e mulheres. Então, é um discurso essencialmente político e eu considero-me uma pessoa que faz política. E assim, a Mel, é o vosso Zedu? Não, Quer dizer, a Mel é mais Makuta Kondo, mais para hoje. Isso é um elogio. Para o Makuta. Where do I start? Yeah. Não, às vezes é mesmo só uma pergunta sem resposta. Esquece isso. É uma pergunta sem resposta. Mas eu gostava de dizer que as pessoas, às vezes, essencialmente quando se trata de movimentos, de grupos de mulheres, as críticas são muito mais acentuadas. Mas as pessoas esquecem que todos os movimentos, todos os grupos de pessoas, hão sempre de ter algumas pessoas que são um bocadinho mais extremas, têm um discurso muito mais contundente. E eu não percebo porque que se escandalizam tanto que tenha também isso no feminismo, como se o feminismo fosse um grupo que fosse um movimento diferente, que não fosse feito por pessoas. Quer dizer, as mulheres também são pessoas. Estão no feminismo, estão num outro tipo de movimento, são pessoas. E há de ter, vamos ter sempre aquelas pessoas que vão falar com um bocadinho mais, que vão mandar tomar lá naquele lugar, outras pessoas que vão dizer outras coisas, mas isso não significa que todo o movimento, todo o discurso político feminista é assim. Ok. Tito, podemos esperar um deputado Tito na Assembleia brevemente ou um juiz de um tribunal que acusa 15 mais 2 por atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores? Mais juiz, né? Não. Deputado não, juiz também nunca. É por uma razão muito simples. Tenho todo o respeito pelos grandes juízes que nós temos em todas as áreas, juízes criminais, juízes dos tribunais superiores. Felizmente consigo ganhar bem a minha vida como advogado e sinto-me feliz. Agora, há aqui uma questão muito interessante, repare. Eu tive a oportunidade de, quando terminei a licenciatura, ir para Lisboa, fazer um mestrado na Universidade Católica de Lisboa, e na altura ouvia muito uma música que era Capoeira Camundanga, do Paulo Flores. E hoje publiquei o corpo da música, ou as letras, a letra da música, e alguém foi no meu Facebook e escreveu o seguinte: Dr. Tito, por que também não publica o Baju? E foi, a sério, foi muito engraçado. Eu fui lá e coloquei um like, depois a pessoa veio... Mas eu gozei com o doutor, como é que o doutor pôs um like? Eu disse, não, gostei, faz bem, mas faz parte disso, do confronto, do debate político. Nós temos que estar preparados para isso. Mas deputado, não mesmo. Estou muito feliz como advogado. Eu penso que é das profissões mais... Já tens corpo, né? É das profissões mais apaixonantes, mais brilhantes. Tive o privilégio de participar em bons processos e sentir-me feliz. Dar aulas, ser advogado. Tenho uma equipa fantástica. Alguns dos meus colegas estão aí, vieram assistir. Vieram ver o Danja humilhar-me, né? mas não há problema absolutamente nenhum. É humor. Muito bem. Temos perguntas? Tito, não achas que devemos também esperar o Quintino apresentar seus dados, sendo que a última vez que ele falou publicamente disse que estava a esperar as atas de todas as províncias, incluindo Portugal? Não sei. Talvez aqui há pessoas que não conhecem o Ladilson, eu sou daqueles que normalmente de manhã cedo gosto de ver os vídeos. E o Ladilson parece estar sempre a dormir, né? Não sei. Mas a pergunta é interessante, Ladilson. Eu sou daqueles que fiquei muito triste. Eu gostaria imenso que o Quintino Moreira conseguisse um lugar, pelo menos. Porque ele sim, gostaria muito de o ver lá no Parlamento, porque ele faz-me rir. A sério, é impossível, né? Vem aqui, eu gozo só. Mas eu gozo aqui. Não. Mas se olharem para a taxa
para a média de idade no Parlamento, tem muitas pessoas carrancudas, parecem estar sempre nervosas. E um Quintino Moreira faria um bom papel. Por exemplo, a sério, o Quintino Moreira, na altura da aprovação da Constituição de 2010, foi o único deputado que teve coragem de propor que se aprovasse a poligamia. E muita gente lá presente disse que não, que era contra, mas aquilo era hipocrisia. Era hipocrisia, sério. Então, o Quintino Moreira faz falta no debate político, para nos fazer rir. Olha, esse aqui é um show de humor, e então saltou-me só assim a mente rápido. Primeiro porque é feminista, e então eu só queria saber se a Titica tem lugar no seu clube. Não me leve a mal, eu até não sou preconceituoso. E a segunda era, aqui eu para o Tito. Tito, visto que falou em debate, etc., já não acha que era a altura de haver um debate entre a oposição e coisas... E o candidato principal? Desculpe. Deixa só a Cisaltina. É só para saber se a Cisaltina entra, se a Titica entra ou não no... Samuel deixa. Olha, por acaso, a Mel e eu temos uma posição bem diferente em relação à transexualidade. Eu acredito muito na autoafirmação e, para mim, a Titica é uma mulher. Tito. Não, Tiago, primeira coisa... Tiago, eu tenho notado aqui uma grande discriminação, porque eu também sou feminista. Não faço parte de nenhum grupo, mas também sou feminista. Oh, então, tão fofo. Então gostaria que também fosse assim tratado. Mas é assim, desde o princípio que eu sou a favor que haja debate. Eu gosto muito do debate e do confronto de ideias. Devia haver... Antes das eleições seria muito importante, antes das eleições devia haver no momento das eleições, porque a forma como um candidato se apresenta perante a televisão, a forma como ele reage ao nervosismo, a forma como ele reage até de responder num horizonte temporal muito curto, ideias e propostas concretas, seria muito bom para aferir, porque nós sabemos que grande parte do eleitorado não vota em programas políticos, votam nas pessoas que lhe transmitem maior segurança e maior capacidade de poder resolver os problemas que todos nós sabemos que temos. Senhoras e senhores, Tito Cambange, Cisaltina Cutaia.